Olá, pessoal. Esse é um vídeo sobre estudo do livro dos médiuns. Eu estava esperando o Jordelei apresentar, porque geralmente é o assunto que ele patrocina o conteúdo, mas então nós estamos estudando o livro dos médiuns, o capítulo 17, Formação dos Médiuns. E o último pedacinho do capítulo ele está falando sobre perda e suspensão da mediunidade. E nos itens finais, então, ele faz uma lista de perguntas e respostas sobre esse assunto de perda e suspensão da mediunidade. Dá um recado para o pessoal aí, Jordelê. Salve, meu querido Robson. Me desculpe, eu tô um pouco lento. E eu tinha certeza que era tu que ia iniciar, então eu fiquei quieto. Não, é bom que a gente aí vai movimentando um pouquinho o riso ajuda a gente a despertar, né? A gente está na base da cafeína essa semana, muita Essa estrada, muita coisa. semana é na base do café. Mas estudar mediunidade é sempre um ponto muito importante. Claro que a gente tem consciência de que sempre ficará ganchos e caminhos para serem levados no estudo da mediunidade, porque ela existe uma direção, mas ela não mostra o caminho, né. O caminho no sentido de como o Jordelei desenvolveu, o Robson vai desenvolver, você vai desenvolver. Não, ou seja, cada um tem a sua estrada no despertar da mediunidade. Alguns só de paralelepípedo, outros só de asfalto, outros só de estrada de chão, outros só de trilha, e assim vai indo, né? Ou seja, cada caminho é uns retos, outros sinuosos. Então, nesse processo todo, existe um caminho, existe uma direção, né? Que é a direção que Kardec trouxe. Mas como é o decorrer da viagem, isso é muito individual. Então, por isso que é muito importante a gente sempre estar recheado de opiniões e de informações de outros médiuns, de outros trabalhadores, de outras formas de manifestação mediúnica, né? É, até pensando numa experiência, né, a ser relatada antes da leitura, você já presenciou alguma pessoa que teve assim perda ou suspensão da mediunidade, igual Kardec está relatando nesse trecho? Já, Robson, já. Mais de uma pessoa até. E é muito interessante porque eu pude vivenciar dois exemplos que Kardec dá. A primeira da pessoa ser extremamente humilde e dizer: eu preciso parar por um tempo, porque eu não percebo mais, eu não estou vendo mais, eu não sei o que aconteceu, mudou alguma coisa e eu não estou conseguindo, né? E outro que entrou no estado de fascinação após, forjando comunicações, né? ah, e alterando por completo a direção das coisas, mas não conseguiu se sustentar. Por quê? Porque as ideias eram muito frágeis em relação aos conteúdos que os benfeitores traziam, né? E também teve um caso muito importante de fascinação, onde a pessoa começou a acreditar com muita convicção que ela era uma escolhida da Fraternidade Branca e que ela não precisava mais daquilo, que ela sozinha podia curar todo mundo. Hoje não consegue mais conviver com ninguém, né? Porque todo mundo vira problema e, e disse que não precisa mais trabalhar com mediunidade porque ela já está acima da mediunidade. Então essa foi a última vez que eu soube dessa pessoa. Uma pena, porque era uma grande trabalhadora. Acho que todo aprendizado, né, é útil quando serve de alerta para a gente, sem a gente apontar Uhum. o dedo, mas entender que todos nós podemos passar por essa situação, né? É, Então, vou fazer a leitura do trecho. Nós estamos na pergunta de número 11. Então, Kardec perguntou o seguinte: um médium que não pode mais escrever, não pode recorrer a um outro médium? Resposta: isso depende da causa da interrupção. Muitas vezes tem a finalidade de vos deixar algum tempo sem comunicação, depois de terem dado conselhos, a fim de que vos habitueis a fazer as coisas por vós mesmos. Nesse caso, não ficará mais satisfeito
ao se servir de um outro médium, e isso ainda tem o objetivo de vos provar que os espíritos são livres, e que não depende de vós fazê-los submissos à vossa vontade. É também por essa razão que aqueles que não são médiums nem sempre têm todas as comunicações que desejam. O Kardec comenta o seguinte: é importante observar que aquele que recorre a um terceiro para obter comunicações, apesar da qualidade do médium, muitas vezes não obtém nada de satisfatório, enquanto em outras ocasiões as respostas são muito explícitas. Isso depende de tal modo da vontade do espírito que não adianta nada mudar de médium. Os próprios espíritos estão de acordo a esse respeito, porque o que não se obtém de um, não se obterá de nenhum outro. É preciso então evitar insistir e se impacientar, para não ser enganado pelos espíritos mentirosos, mistificadores que responderão aos que insistem, e os bons os deixarão fazer isso para punir a sua teimosia. Pergunta número 12. Com que objetivo a providência dotou alguns indivíduos da mediunidade de uma maneira marcante? É uma missão da qual são encarregados. São os intérpretes entre os espíritos e os homens. Número 13. Entretanto, há médiuns que a empregam com má vontade? Resposta: são médiuns imperfeitos, não reconhecem o valor da graça que lhes foi concedida. 14. Se há uma missão, por que não é privilégio dos homens de bem, e por que é dada às vezes às pessoas que não merecem nenhuma estima e que podem abusar dela? Resposta: ela lhes é dada porque precisam dela para o seu próprio melhoramento, a fim de que estejam em condições de receber os bons ensinamentos. Se não a aproveitar, sofrerão as consequências. Jesus falava de preferência aos pecadores, porque dizia era preciso dar àqueles que não têm. 15. As pessoas que possuem um grande desejo de escrever mediunicamente e não conseguem, podem concluir disso que alguma coisa contra elas há no que concerne à benevolência dos espíritos a seu respeito? Não, porque Deus pode lhes ter recusado essa faculdade, como pode lhes ter recusado o dom da poesia ou da música. Mas se não desfrutam desse favor, podem desfrutar de outros. Número 16 e último. Como um homem pode se aperfeiçoar pelo ensinamento dos espíritos, quando não tem nem por si mesmo, nem por outros médiuns, os meios de receber esse ensinamento direto? Resposta: não tem os livros como o cristão tem o Evangelho? Para praticar a moral de Jesus, o cristão não tem necessidade de ter ouvido as palavras de sua boca. É muita coisa boa. Tu pode ler de novo só um pedacinho da 11, Robson, para mim, por favor? O começo? É. Vou localizar aqui. Tá. Mas antes disso, acho que uma das coisas, né, é que o Kardec realmente estava bem inspirado. O espírito foi muito direto aqui nesse trecho. Uhum. A pergunta é: o médium que não pode mais escrever, não pode perfeito. recorrer a um outro médium? Perfeito. E nós estamos sempre querendo burlar as coisas. Porém, a espiritualidade não permite. A espiritualidade é muito unida. Aquilo que não é permitido ser dito por um, não será permitido de ser dito por outro. Porém, existem alguns médiuns que se permitem a manifestação de zombeteiros. Então, e aí os zombeteiros, eles falam tudo que a pessoa quer ouvir. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Por isso que o estudo da faculdade mediúnica é algo muito sério. Eu gosto muito de Kardec quando ele questiona os espíritos o dizem, por exemplo, por que não então dar faculdades mediúnicas belas para pessoas boas que poderiam fazer bom uso, um uso muito melhor? Mas Jesus, responde os espíritos, está com os doentes.
demonstrando claramente as nossas imperfeições. Que as nossas imperfeições elas poderão ser exaltadas ou curadas. Quantas vezes a gente vê assim, e aí entra uma crítica grande da sociedade, né? Quando um médium, quando se descobre um lado muito ruim de um médium, não se fala apenas do médium, se fala da doutrina, se fala da fé e depois se fala do homem. Mas é o homem e não a religião, não o que fala, não o que prega, não os espíritos. É o homem, porque o homem é falho. Todo aquele que tem uma mediunidade muito ostensiva é falho, com exceções dos missionários, né? Existem espíritos missionários que por aqui vieram e por aqui estão. Estes possuem uma faculdade humilde, simples e belíssima, né? E não vou citar nenhum porque acho que não se faz necessário. Mas a nós, em nossas mãos, encontra-se a imperfeição. E a imperfeição, veja só, por exemplo, pensando Deus e mediunidade, tá? Deus e médium. Nós compramos uma bicicleta para uma criança. E a criança resolve pegar ou patins, ou skate. E a criança resolve pegar e querer, de início, já ir em lugares muito complicados, onde nós pais sabemos que eles vão cair. Aí eles teimam, 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 até que nós vamos lá e tiramos a bicicleta, o skate, o patinho deles. Até que eles entendam e compreendam que eles precisam fazer outras coisas. Isto é uma suspensão. E na mediunidade ocorre a mesma coisa. Já que nós, né, médiuns ostensivos, carregamos uma carga muito intensa de débitos, às vezes a mediunidade poderá nos prejudicar, porque nós nos lançamos pelo livre-arbítrio num ambiente onde é fácil movimentar as energias, podendo nos comprometer na mesma proporção que nos alivia. Pode nos aliviar algumas reencarnações, ou pode nos aumentar algumas reencarnações, né? Pelo uso, pela direção. E quando nós estamos sim nos comprometendo demais, a espiritualidade tende a fazer esta suspensão. Um outro ponto que ocorre a suspensão, e isso nós estamos vendo agora no grupo que está desenvolvendo as mediunidades lá no portal, aqui no portal, perdoe, eu achando que eu estava no meu canal, né? Aqui no portal, ah, alguns estão usando, até usar o termo, minha mediunidade está minguada, né? Ou seja, reduzida. Minhas comunicações estão reduzidas. E, e eu respondi, está correto, né? A espiritualidade, o mentor já havia dito que isso iria ocorrer, né? Então, eles lançam uma energia muito grande, depois eles começam a trabalhar ela, para ver qual é a dedicação, a entrega, a confiança e a fé daquele que está recebendo. Porque não é só treinar, escrever, 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 né? Ver, 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 ver. Tá, e como que vai ser o amadurecimento nesse vai e vem? Porque vai ter momentos em que os nossos pensamentos não estarão direcionados à mediunidade, estarão direcionados às nossas preocupações do cotidiano, do dia a dia. Mas a gente precisa desenvolver a mediunidade, porque a gente trabalha num lugar onde a mediunidade se faz necessária. Então, como transitar por esses caminhos? Isso também é um estudo e um desenvolvimento. Então, esse processo da suspensão mediúnica nem sempre se dá pelo viés, pelas portas do descontrole. Às vezes do estudo, às vezes da necessidade. Por exemplo, quando eu estava por fazer concurso, minha mediunidade foi suspensa, porque eu estava focado em num único objeto, passar numa prova, concurso seleção do mestrado, eu me refiro. Foi suspensa a minha mediunidade para isso. Trabalhei, estudei, escrevi, foi feito.
No processo final do meu mestrado, a mesma coisa, porque senão eu ia ficar, viajando demais. E é até engraçado, porque a defesa foi dentro de uma igreja que estava aqui. Se olhar alguns vídeos meus tocando, dá para ver que o chão tem quadrados. Aqueles quadrados são túmulos. Então, os padres eram enterrados dentro da igreja. E imagina a minha mediunidade aberta ali, tocando ali. Não ia conseguir. Então, existem inúmeros momentos de suspensão. Lá atrás, quando eu comecei a estudar, eu tenho uma leve lembrança de uma suspensão temporária também, acho que 1 ou 2 meses, logo que eu estava no início, que eu olhava, tá, mas e cadê o que aconteceu? Sumiu tudo. E então essas coisas ocorrem e a gente precisa estar ciente do que tem feito, do que não tem feito, do que tem cuidado, do que não tem cuidado. Isso é muito importante. Nossa, que aula, Jordelei. Ótimo. Uma das coisas que a gente sempre fala, e o Kardec que deu essa própria dica, né? De que se uma coisa é concedida à pessoa que a gente acha que é uma índole ruim, primeiro cuidado com o julgamento que você está fazendo, né? Que às vezes Exato. você também tem a mesma índole. Mas a segunda coisa é porque imagina se Deus fosse só dar dons para as pessoas que já desenvolveram a moral, né? Bem poucas pessoas iam receber esses dons. E o exemplo que Kardec dá é sobre a fala, né? Imagina se só pudesse falar aqueles que já conseguem só falar coisas boas. Ia ter muito mais mudo do que falante. Né? Kardec fala assim. Então a gente não pode ser desse jeito. A gente tem que treinar a fala, senão nunca nós vamos chegar em lugar nenhum. Né? É, E é com exato. outros dons também. Né? Uhum. E é muito interessante a maneira que Kardec termina esse capítulo, né? Que é uma pergunta que nós escutamos muito. Ah, mas é que eu não tenho nada, eu não sinto nada, eu não sou nada. Eu gostava, a Maria Rita usava muito o termo, eu sou vaquinha de presépio, né? Só enfeita. Mas não, é dado a possibilidade da leitura, é dado a possibilidade do estudo. E a gente aprende por demais. É, só de saber, porque uma coisa é assim, eu não sei se é assim. Uma vez que a informação chega na pessoa, não tem mais como mudar. Aquela informação está recebida. Não tem mais como deletar a informação da pessoa. E muitas pessoas já receberam essa informação há muito tempo, de que ah, quando nós estamos lendo uma obra, o espírito responsável pela obra está presente conosco. Jorley, mas se 1.000 pessoas estiverem lendo o livro na mesma hora, a gente está falando de uma falange, a gente está falando de espíritos que são responsáveis por aquela obra. Estará contigo, te orientando, te esclarecendo, deixando no teu inconsciente inúmeros registros que estão além das palavras. Então, não tem como não absorver o conhecimento. E ele termina dizendo: nós não estamos ouvindo a palavra de Jesus, mas nós estamos lendo os textos que falam da palavra de Jesus. Então é a mesma coisa, o conhecimento é dado. E é muito bacana porque ele termina esse capítulo dizendo isso. Nada tira a tua responsabilidade de estudar. Não existe desculpa para tirar a tua obrigação de estudo. Ou seja, para de desculpa, arregaça as mangas e começa a fazer a tua parte, não é? Uhum. Exato. O caminho é simples, é belo, é bonito, é trabalhoso, é áspero às vezes, mas vale cada caminhar, vale cada caminhar. Então desejamos, encerrando aqui, desejamos um sábado extremamente iluminado e abençoado a você, a sua família e a todos que fazem parte da tua rotina, da tua vida. E te esperamos ao longo da semana. Paz e luz. Fiquem com Deus.